Olá, Lindomar Gomes, em mais uma live aqui com vocês em nossa página. Anunciei hoje que faria uma live hoje para tentar contribuir um pouquinho para buscar alguns elementos para entender o que está acontecendo no nosso país. Primeiro, eu separei aqui para a gente conversar. Primeiro que há 5 anos atrás, mais ou menos em uma época próxima a essa, nós tivemos mobilizações que pipocaram Brasil afora. Não podemos esquecer que naquele momento as mobilizações que começaram em apoio, em solidariedade ao ato da juventude, dos jovens, por causa do aumento de 20 centavos do transporte público na cidade de São Paulo. Mais ou menos 5 mil pessoas fizeram um ato em São Paulo contra o aumento da tarifa do transporte público. Essa manifestação foi duramente reprimida. A polícia militar teve uma repressão muito grande. Após a repressão, viralizou e começaram a pipocar atos em defesa daquelas pessoas que tinham feito a manifestação contra o reajuste da tarifa pública dos transportes em São Paulo. Inicialmente, a grande mídia, naquela época, ficou contra os manifestantes. Eu lembro de alguns comentaristas que chegaram a chamar aqueles manifestantes de baderneiros. Ok. Então, no primeiro momento, manifestações que aconteceram em solidariedade àqueles manifestantes que tinham feito reivindicação da tarifa contra o não aumento em São Paulo. Então, pipocaram mobilizações Brasil afora em solidariedade. E a mídia, naquele primeiro momento, como eu disse, ela estava contrária. Ok? Em seguida, as manifestações foram crescendo e começaram a ficaram difusas. E entraram várias outras bandeiras. Aí, depois, claro, a mídia, de forma esperta, a mídia viu que podia ganhar financeiramente, politicamente, com aquelas manifestações. E, claro, passaram a apoiar aquelas manifestações. E as manifestações passaram a ser difusas. Aí entrou todo tipo de bandeira naquele momento. E depois, uma coisa que ficou muito clara, que a mídia passou a apoiar a bandeira da luta contra a corrupção. E essa bandeira contra a corrupção, claro, ela continuou. E nessa continuidade dessa bandeira pelos meios de comunicação, claro que 24 horas os veículos de comunicação bateram corrupção, e a população, claro, saiu reproduzindo também, até porque corrupção, eu acredito que todos nós somos contrários à corrupção. E claro, a mídia falando, isso vai elevar e vai transformar isso como uma pauta. Beleza. Agora, 5 anos depois, há um pouco mais de uma semana, os caminhoneiros anunciaram que fariam uma greve. Por causa de quê? Por causa do diesel, por causa do valor do diesel, que, naturalmente, passou a ser uma política feita pela Petrobras a partir de outubro de 2016. Mas daqui a pouco conversaremos um pouco mais sobre essa política que a Petrobras passou a adotar já em fins de 2016. Então, as manifestações iniciais, de 2018, agora de maio de 2018, elas começam com os caminhoneiros pela questão do diesel. O Brasil, certa vez eu li um livro chamado de um amigo mineiro, só que fez mestrado em Manaus, no Amazonas, e ele fazia uma crítica sobre a opção que o Brasil passou a fazer a partir da década de 50 com o governo JK, que é o modal pela via. O Brasil não trabalhou para ter outros tipos de transporte público.
E, naturalmente, ficamos reféns de um único modelo de transporte público, né? As ferrovias, nós paramos de investir, as hidrovias, nem se fala, né? O transporte aéreo passou a ser um transporte apenas de passageiros, única e exclusivamente de passageiros. Então, com isso, naturalmente, todo o transporte do Brasil, carga principalmente, esse transporte passou a ser um transporte por vias e ficamos totalmente dependentes. Eu tô tentando pegar aqui, gente, por mais que eu esteja falando, eu estou tentando anotar aqui para depois eu responder para vocês, só para eu não perder a linha de raciocínio. Então, já agradeço a todos e a todas vocês que estão me dando oi, que estão me dando boa noite aqui, e estou fechando a linha de raciocínio. A Ellen Farias me pergunta: o povo acreditou numa mídia que coadulou com o golpe de 64, triste Brasil. Ela está afirmando. Boa noite para todos vocês aí. Pessoal, então, ou seja, ficamos reféns desse único modelo. E a mídia, né, nesses últimos dias eu tenho visto a mídia, com alguns defensores, começar a bater nesse modelo que nós adotamos. Só que a mídia, a grande mídia, ela não pode se esquecer que ela por muitos anos se favoreceu desse modelo, até porque os empréstimos que foram feitos para fazer investimento nas montadoras aqui no Brasil e também na construção de asfalto, a mídia se beneficiou disso. E a mídia também, ela sempre pregou a Rede Globo. Vide Rede Globo. A Rede Globo tenta incutir no cidadão brasileiro, por meio da Fórmula 1, a importância que tem o carro. Não tem tantas propagandas maravilhosas para incutir na importância do carro. É uma forma de não defender o transporte público, é uma forma de não investir em outras modalidades de transporte no nosso país. Então, os veículos de comunicação que agora, acredito eu, vão querer debater isso, ela foi totalmente defensora e contribuinte para que nós tivéssemos esse modelo hoje. Então, a mídia não pode falar em nada. Então, esse é o primeiro ponto. Então, esses piquetes iniciais, essas paralisações dos caminhoneiros, era pelo diesel. Aí muita gente me pergunta: Lindomar, por que mesmo o governo federal negociando não termina essa greve? Vamos lá, eu não sou dono da verdade, também não sou o dono de opiniões. Claro que aqui eu estou tentando fazer, contribuir com opiniões que eu tenho tentado observar, por meio de observações. Então, por quê? Na minha opinião, e claro, todos vocês têm que pensar e me ajudar a refletir nisso também. Primeiro, por quê? Porque essa paralisação, vou chamar de paralisação, não vou chamar mais de greve, não. Mas essas paralisações, elas acontecem, elas são difusas, elas não têm um ponto único. E também não tem uma representação única. Você não tem uma entidade, seja sindicato, seja associação, seja cooperativa, não tem uma entidade única representando uma demanda ou algumas demandas. Então, por você não ter uma entidade única, naturalmente, você não vai ter com quem você negociou, fechou o acordo e depois esse acordo vai para a base e a base vai dispersar. Então, a primeira coisa que nós temos não existe uma entidade única. Não existe uma entidade única. Na verdade, eu me atrevo a dizer que existem lideranças em cada um desses piquetes. Se nós temos aí mais de 500 pontos de paralisações ou de paralisação ou piquetes, eu acredito que cada piquete desse você tem uma liderança. E como resolver isso? Os governos vão precisar pensar a partir de agora em democracia mais representativa. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre representativa. A Gilma me pergunta: meu deputado, por que não uma intervenção militar? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o porquê não de uma intervenção militar. Tá, Gilma? Obrigado pela contribuição. Então, primeira coisa, sobre o porquê não termina. Primeiro é isso, porque não existe uma representação única e quem fale por essa quantidade de representações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se o governo federal quiser resolver isso, ele vai ter que mexer em sua política econômica. Se o governo federal não mexer em sua política econômica, ele não vai resolver. E além de mexer na política econômica, o governo federal vai ter que entregar uma cabeça.
O governo federal está segurando a cabeça, a principal, do presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras, o Pedro Parente, ele já vem de governos passados, de governos inclusive que nós tivemos, ele foi o grande responsável pelo apagão em um governo já em fins de 90, início de 2000. Então, ou seja, vai ter que entregar essa cabeça e vai ter que mudar a política econômica, senão não vai conseguir terminar. Esse é o primeiro ponto. E para a nossa reflexão, Lindomar, mas o que é que você propõe? Olha, gente, primeira coisa, nós vamos ter que recobrar a racionalidade. É importante todas e todos nós. A primeira coisa é recobrarmos a racionalidade. Todos nós estamos já há algum tempo acumulamos raiva, já acumulamos irritação, seja contra todos os governos, contra todos os políticos, contra todas as representações. Primeiro nós vamos ter que recobrar a nossa racionalidade. Ninguém vai chegar em lugar algum se a gente continuar com essa difusão, com esse ódio. Primeiro, racionalidade. Até porque, para buscar soluções, a gente precisa ter racionalidade, dialogar, conversar, para entender todos os pontos de vista e tentar achar uma saída que englobe o maior número de pessoas. Segunda proposta, não existe, pelo menos para mim, uma saída que não seja pela democracia, gente. Democracia é fundamental. Democracia é a maior e melhor invenção que a humanidade teve. Por que, Lindomar? Eu vejo muita gente defendendo, seja intervenção A, intervenção B, falando de intervenção. Qualquer tipo de intervenção é autoritarismo. Intervenções caminham para ditadura. Ditadura é autoritarismo. Autoritarismo é a não possibilidade, seja do Lindomar aqui ou de você que está aí do outro lado, que não concorda com o que eu estou falando, que não concorda com o que está acontecendo, você pode se expressar. Você, em um regime ditatorial, em uma intervenção, você não pode intervir. Você não pode se expressar. Você não pode falar a sua opinião. Então, nenhuma saída, para mim, ela é saudável se não for por meios democráticos. Então, democracia é um princípio que nós precisamos defender. Democracia é a saída aonde todas as pessoas podem contribuir. E isso passa pela democracia. Então, eu queria falar com vocês, porque muita gente até me perguntaram, já tem várias perguntas aqui, falando, não, por que não uma intervenção? Intervenção não é solução. Intervenção é uma forma bruta de tentar resolver um problema e depois você vai só jogando esse problema para frente. Imagina vocês, se eu, Lindomar, fosse um alto comando, seja de algum tipo das Forças Armadas, chegasse para intervir agora. Qual que é o meu principal instrumento? É a minha arma. É a arma, literalmente é a arma. A arma, quem tem uma arma na mão, se ele é contestado, se ele ouve uma coisa que ele não quer ouvir, ele vai responder como? Como que ele vai responder? Pela brutalidade. Então a brutalidade para mim não é a saída. Então aí já me perguntam aqui, Lindomar, então qual é a saída? Olha, gente, a saída é por meio democrático. Esse ano é um ano eleitoral. É um ano eleitoral. Nesse momento, gente, nós precisamos refletir. A gente precisa entender os papéis, porque nós temos mania apenas de escolher o chefe do executivo, seja o prefeito, seja o governador e seja o presidente da república. Mas a gente esquece o papel do deputado estadual, do deputado federal e do senador. E esse papel, seja do deputado federal, do deputado estadual e do senador, ele passou para as pessoas como se fosse apenas um papel de dar emendas parlamentares, que é recurso, que é colocar dinheiro nos lugares. Não, você tem que votar, seja no seu deputado estadual, no deputado federal e senador, aquele que seja de opinião, que converse sobre os temas, que converse, olha, por que a Petrobras não
está com esse problema? A Petrobras está com esse problema porque ela tem uma política econômica e essa política econômica não contempla os problemas dos brasileiros. Então, tem que ser de opinião, porque às vezes as pessoas pensam que votando no candidato porque ele está prometendo recurso, estou dizendo do legislativo, ok? Está prometendo recurso para o seu município, para a sua entidade, para o seu local, mas esquece que uma legislação, que uma pauta que ele vota no Congresso Nacional, ele está tirando e muito, não é só da sua entidade, só da sua cidade, mas está tirando de toda a população. Quando você vota, vou votar no deputado tal, porque ele prometeu colocar emenda tal aqui no meu município. Mas chega na hora de votar, ele não sabe por que está votando na política econômica que o país está desenvolvendo agora. Por que está votando na política econômica que a Petrobras vai tocar agora, que é atrelada ao dólar. E por falar nisso, gente, é importante as pessoas lerem um pouco mais. Cuidado com os tipos de compartilhamentos que a gente faz. Eu estou observando que tem muita gente compartilhando, seja vídeo, seja informações, seja o que for. Tudo isso que nós estamos compartilhando precisa ser checado antes. Até o que eu estou falando, a minha sugestão, não fique apenas na minha opinião. Estudem mais sobre a importância que tem do poder público investir. Eu, particularmente, já pesquisei várias vezes. Vocês também podem pesquisar sobre a importância que tem no investimento público para a geração de empregos. No nosso país, a geração de empregos ela está atrelada ao investimento que é feito. Nesses momentos aparecem várias propostas mirabolantes, como privatizar a Petrobras, fazer isso, fazer aquilo. Nós precisamos tomar esse cuidado para a gente não pensar em saídas rápidas, mas saídas que nós não vamos ter resultados a longo prazo. Nenhuma saída é imediata, as saídas são a longo prazo e nós precisamos recobrar essa racionalidade nossa e pensar principalmente nesse período eleitoral, que eu acredito que nós precisamos ter essa sabedoria de saber escolher os nossos candidatos por meio da opinião. Qual é a opinião que ele tem sobre a política econômica, sobre a política social, sobre a política educacional, sobre SUS, Sistema Único de Saúde, sobre o papel da Petrobras, sobre o tipo de economia que deve ser tocado no nosso país. Porque aí sim, nós brasileiros estaremos nos politizando, estaremos contribuindo realmente para construir uma nação, para construir um povo que participe mais. E eu acredito que tudo isso que está acontecendo deve ser tirado bons exemplos. Qual exemplo ainda dá para a gente tirar? Uma coisa, seja o governo que ganhar nas próximas eleições, para executivo e também para os parlamentares, não existe mais democracia apenas representativa. O que é representativo? Eu vi algumas pessoas, eu até recebi aqui, compartilhando comigo, falando que para passar mensagem, para pedir intervenção no WhatsApp número tal, de acordo com o artigo 1º da Constituição. Gente, tem que ler o artigo 1º, tá? O artigo 1º, em seu parágrafo único, ele diz o quê? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos desta Constituição. O que nós acostumamos no Brasil é essa democracia representativa. A democracia representativa, para mim, ela foi. Essa democracia não é a democracia única que o povo quer. Exemplo claríssimo, se eu falei com vocês um pouquinho atrás sobre a questão dos piquetes, e se o governo quiser resolver, ele vai ter que pegar representações de todos esses piquetes para conversar. O que as pessoas estão sedentas? Querem participar mais, querem ser ouvidas, não apenas ouvidas, mas querem também ver aquilo que ela está dando sugestão, seja colocado em prática. Nós precisamos construir novos mecanismos para alargar a democracia no Brasil. Ao contrário de intervenção no nosso país, eu observo que a gente tem que ter é alargar a democracia, criar mecanismos de participações diretas da população. Há quanto tempo, ou talvez nunca tenhamos ouvido sobre a tal da política econômica poder influenciar nos preços do petróleo? A política de exportação do nosso país. O Brasil
Nós estamos aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que 60% da economia nossa é de extração, seja do minério ou seja dos produtos agrícolas. Isso tudo vai para fora e depois a gente compra isso industrializado. É o que tem acontecido nos últimos 2 anos com a Petrobras. Manda o petróleo cru, ele sofre o refino nos Estados Unidos, depois volta, no caso do diesel, ele volta com valor agregado, e esse valor fica mais caro. Se nós tínhamos até outubro de 2016 40% do diesel apenas que vinha de exportação, nós passamos para 80% do diesel. Manda o cru e compra ele refinado. É isso que encarece. Isso é uma política econômica que a gente precisa discutir. Ou seja, não existe apenas essa solução que o governo deu de reduzir esse preço dessa proposta dos 46 centavos de redução. Daqui a pouco todos nós brasileiros vamos pagar caríssimos por ele. Então, para finalizar, gente, agradecer muito a todas e a todos vocês que estão aqui comigo. Várias perguntas. Gente, perdoe-me por não ler cada pergunta de vocês, ler cada intervenção que vocês fizeram aqui. Tem intervenções aqui brilhantes, todas as participações são importantíssimas aqui, porque isso aqui é um espaço para a gente tentar construir saídas, para esse problema que nós estamos enfrentando no nosso país. E, gente, eu não acredito nessas soluções mirabolantes, rápidas. Nós vamos ainda errar muito, mas para a gente construir uma nação. Mas eu acredito que essa solução passa pelo alargamento da democracia. Precisamos de mais participação popular. Nada vai acontecer de imediato. Já tem alguém aqui, a Simone está me escrevendo sobre esse imediatismo. Nós não vamos conseguir nada de imediato. Nós não vamos... Lindomar, mas se a gente derrubar esse presidente, alguém vai assumir o governo e vai baixar a gasolina e vai baixar o diesel por decreto. Gente, só que isso vai ser revertido para outra área, nós vamos pagar mais caro. A gente precisa literalmente de discutir uma política econômica para esse país, uma política social para esse país. Se a gente não pensar grande, não é pensar pequeno, não. A gente tem que pensar grande, pensar em todos os problemas. Eu vejo muita gente, pensando de novo no ano eleitoral, tem muita gente que pensa, eu vou pensar na minha região, eu quero a representação da minha região. Não pode ser assim. Nós precisamos de pessoas que pensem em país, nós precisamos de pessoas que pensem em política econômica, política social, que seja a política econômica neoliberal ou intervencionista. Nós precisamos debater isso, precisamos de opinião. Nós não precisamos, gente, de saídas mirabolantes, mas sim de discussão para esse país, para pensar grande e, acima de tudo, vamos respeitar a opinião do outro. Nós não podemos disseminar o ódio. Eu não posso taxar A ou B de rotulá-lo, chamá-lo. Muita gente tem chamado de todo tipo de palavras, porque eu não concordo com a palavra do outro, eu acabo chamando o outro de todo tipo. Eu não vou nem falar, porque se eu falar, eu já vou estar até extrapolando a minha ideia. Então, já vou finalizar aqui com vocês. Obrigado, gente. Então, primeiro, nós precisamos de diálogo, respeito, democracia, fundamental. Vamos respeitar a opinião do outro. Segundo, a questão do diesel, a questão da gasolina, do combustível, não resolve somente baixando. A gente precisa discutir a política econômica. Qual que é a política econômica que nós queremos? Lembrando, gente, que a maioria do povo brasileiro, a maioria esmagadora, é feito de trabalhadora e de trabalhadores. Ou seja, o que é trabalhador? É quem vive do seu trabalho, da sua remuneração, do seu salário. Se o país é feito de trabalhadoras e de trabalhadores... Lindomar, mas eu sou médico. Mas você é um trabalhador. Lindomar, eu sou um advogado. Você é um trabalhador porque você vive do seu salário. Lindomar, eu sou um engenheiro. Eu sou um servidor público. Você depende do seu salário, do seu trabalho. Então, para isso, gente, nós precisamos de quê? Nós precisamos pensar qual é o Estado que nós queremos, qual que é o tipo de política pública. E quando vamos debater isso, a gente precisa conversar sobre tributos também. Porque nesse momento, parece que a solução, vamos reduzir
os impostos. Não é só reduzir os impostos, porque se eu estou cortando de um lugar, se eu tiro de um lugar, eu vou ter que cobrir em outro, porque já está totalmente saturado. É isso que nós precisamos pensar. Eu convido vocês a isso. Vamos pensar, vamos raciocinar, vamos dialogar, não vamos sair por aí comprando qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de pensamento. Até o que eu falei, vocês precisam refletir sobre o que eu falei. Pode ser que eu esteja totalmente equivocado, ou pode ser que outro que tem uma ideia diferente da minha também esteja equivocado, mas nós precisamos de debater, de conversar, de dialogar. Isso é o que nós não podemos cortar. E sobre democracia, gente, nós não podemos abrir mão da democracia. Essa não tem substituição. Como é gostoso eu poder estar aqui falando com vocês escrevendo aí, mesmo que seja alguém que vai me xingar daqui até agora ninguém me xingou não, mas que seja alguém que vai me xingar, é melhor eu ter essa possibilidade de discordar, de poder falar que eu não concordo, de expressar a minha opinião, do que viver em um local, em um ambiente que eu jamais possa falar sobre isso. Então, muito obrigado, deixa eu agradecer, vou tentar agradecer, não vou agradecer não, porque já ficou muito grande aqui a quantidade de falas, eu não vou conseguir agradecer a todas e a todos vocês, mas muito obrigado mesmo pelas intervenções de vocês, e sempre que precisar vou aparecer aqui para a gente conversar mais um pouquinho, e finalizo aqui, muito obrigado a todas e a todos vocês, e vamos refletir, vamos pensar, não vamos sair compartilhando qualquer tipo de ideia, não vamos sair compartilhando qualquer vídeo, não vamos sair defendendo qualquer tipo de proposta, sendo que aquela proposta pode ser inclusive o contrário daquilo que nós queremos. Beijo, gente, valeu!